Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, vupt, subiu pro céu da alerta. E se a gente descobrisse que um dos maiores pilares narrativos de toda a civilização ocidental não nasceu de um milagre indescritível, mas de um tradutor bem cansado que escolheu a palavra grega errada em uma escrivania na antiga biblioteca de Alexandria? Nossa, essa é uma introdução em tanto, né? E hoje a gente vai tratar a história não como aquele monumento de mármore inquestionável, mas sim como uma verdadeira cena de crime. Exato, uma cena empoeirada, cheia de evidências borradas pelo tempo, sabe, pela chuva e por testemunhas que mudaram a versão dos fatos ao longo dos séculos. Com certeza. A gente adora a ideia de ter certezas absolutas, né? Daquelas narrativas bem fechadinhas, mas quando a gente mergulha nos textos da antiguidade, o que sobra na nossa mão são fragmentos, cópias de cópias e agendas políticas ocultas. Então, reconstruir a verdade histórica a partir desses cacos não é só ler um pergaminho antigo e aceitar como fato. Exige um método rigoroso. É, um método para separar o que é memória genuína do que é, tipo, pura invenção literária. Certo. Vamos desempacotar isso. A missão desta nossa análise aprofundada de hoje é explorar uma lente absolutamente fascinante para investigar o passado, que é a estatística bayesiana. Ah, a estatística bayesiana aplicada à história, isso é brilhante. Sim. E o nosso guia para essa jornada é um ensaio Provando a História, comparando a origem da virgindade de Maria, do autor Jorge Guerra Pires. O perfil do Jorge é muito interessante, viu? Ele tem uma formação totalmente multidisciplinar, é PhD em bioinformática e tipo um apaixonado por biologia, matemática e programação. Pois é, e depois de passar por instituições de peso no Brasil e na Europa, ele fez essa transição super curiosa da academia tradicional para pesquisa independente, né? Exatamente. E hoje ele usa esse raciocínio lógico da ciência de dados para explorar política, história e filosofia. Tem ganhado um destaque notável por aplicar modelos matemáticos onde as pessoas normalmente aplicam só a emoção. Ou tradição, né? No livro dele, o Gibníblia, A Fábrica de Absurdos, a história de Jesus sobre uma lente ateísta, ele adota essa modelagem estatística rigorosa. E é uma abordagem independente, mas que dialoga muito com aquele método que o historiador Richard Carrier popularizou no livro Proving History. Basicamente, a ideia de que modelos de explicação precisam competir entre si num ringue lógico e aí ganha aquele que explica melhor os dados reais. Exato. Mas olha, antes da gente avançar para os detalhes do ensaio, é muito importante fazermos um aviso de imparcialidade metodológico aqui. Muito bem lembrado. Vamos colocar as cartas na mesa. A análise literária e estatística que a gente vai discutir hoje foca puramente em como modelos lógicos podem ser aplicados a textos antigos. Isso de forma totalmente independente de crenças religiosas. Sejam elas quais forem, né? O objetivo para quem está ouvindo não é endossar ou atacar nenhuma fé, nem validar uma posição política. É puramente explorar os dados documentais e a matemática do ensaio. É enxergar o texto antigo como um conjunto de dados. Isso estabelece o nosso campo de jogo. Então, o objetivo do ensaio é testar duas hipóteses concorrentes sobre a origem da virgindade de Maria usando a lógica bayesiana. Isso, para ver qual explica melhor os fatos. E para testar, a gente precisa conhecer os nossos suspeitos. As duas origens possíveis, que a gente pode chamar de a biblioteca contra as ruas. Vamos começar pela biblioteca, que o ensaio chama de hipótese 1, a origem filológica. A famosa teoria do grande erro de tradução. Para entender isso, a gente precisa voltar séculos antes do cristianismo, lá na Septuaginta. Lá em Alexandria, no Egito helenístico, o grego era o idioma universal da época, tipo o inglês de hoje. E a comunidade judaica lá não falava mais hebraico. Eles precisavam das escrituras no idioma deles, e aí fizeram escolhas de tradução.
E uma dessas escolhas mudou o mundo literário. O detalhe crucial está no livro de Isaías. Ah, Isaías 7,14. No original hebraico, a palavra usada é Alma. E Alma, sim, significa basicamente uma mulher jovem, em idade de casar. Uma categoria demográfica, né? Não carrega nenhuma exigência clínica de virgindade biológica. Exato. Mas quando foram traduzir para o grego, o termo escolhido foi partenos. E partenos no grego tem um sentido biológico muito restrito de virgem. E isso é um peso teológico absurdo, porque séculos depois, o autor do Evangelho de Mateus foi escrever a sua história. E ele não lia hebraico. Ele usou a Septuaginta, a versão grega. Ele lê Partenos e entende que a profecia exigia um nascimento virginal. O que nos leva direto para o nosso segundo suspeito. A hipótese 2, que vem da Poeiras das Ruas. A origem da polêmica. Nossa, se a primeira é um problema acadêmico, essa segunda é roteiro de escândalo. Totalmente. A teoria do boato do soldado. É uma tradição do século II, mencionada pelo filósofo pagão Celso e em textos rabínicos como o Toledot Yeshu. A narrativa de que Jesus seria, na verdade, um filho ilegítimo de uma relação secreta com um soldado romano chamado Tiberius Iulius Abdes Pantera. Pantera. E segundo essa teoria, o dogma do nascimento divino não seria uma interpretação literária, mas tipo um esforço colossal de relações públicas para encobrir o escândalo e limpar a honra da família. Temos um impasse aí. A hipótese 1 diz que nasceu de um acidente textual. A hipótese 2 diz que nasceu para mascarar um evento clandestino. E olha, pensando na primeira, me lembra muito brincadeira de telefone sem fio. Alguém sussurra mulher jovem, o outro escuta virgem, passa adiante e de repente tem uma religião global. Sim, é uma cadeia de comunicação com ruído. Mas, sendo muito honesto, a hipótese 2 me parece muito mais atraente e dramática. Uma fofoca sobre um escândalo. E tem aquele trocadilho satírico entre Partenos, a virgem, e Panteras, o soldado pantera. É um jogo de palavras tentador. Muito. Não seria mais natural que um boato real forçasse a criação de um mito para encobrir a fofoca? O que é fascinante aqui é que a nossa intuição é uma péssima ferramenta para avaliar a história antiga. Nós somos programados para amar narrativas de traição e drama social, né? Nossa, com certeza. A gente adora um drama. E é exatamente por isso que precisamos da matemática bayesiana. O teorema de Bayes atualiza a probabilidade de algo estar correto conforme novas evidências surgem. A matemática não liga se a história daria uma boa novela. Ela pune o que exige milagres lógicos, né? Mas, para quem não tem familiaridade com estatística, como o ensaio traduz isso para a literatura? A gente usa o poder explicativo. A pergunta bayesiana é a seguinte: se assumirmos que uma hipótese é verdade, qual é a probabilidade de encontrarmos exatamente a evidência que temos hoje? Certo. Ajuda a não construir a história dentro dos nossos próprios vieses. Exato. Modelos competem entre si e ganha quem explica mais com menos invenção. Vamos pegar a evidência A. O fato de Mateus citar a versão grega errada da Septuaginta com a palavra Partenos. Tá. Sob o microscópio da hipótese 1, a do erro de tradução, a probabilidade é altíssima, beira 100%. Ele leu o texto grego, construiu a biografia ao redor da palavra para provar uma tese aos leitores. O texto criou a realidade narrativa. Perfeito. Agora, e se a gente colocar isso na hipótese 2, o boato do soldado? A probabilidade despenca, porque exigiria uma coincidência cósmica, sabe? Teria que ter um soldado, um escândalo e os seguidores, em pânico, teriam que achar exatamente um erro de tradução antigo pronto num livro. Nossa, é verdade. Um erro que servisse como a desculpa perfeita é forçar muito a barra da probabilidade logística. É depender da sorte histórica e a coisa fica mais rigorosa com a cronologia. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque nós temos a evidência B, o silêncio cronológico. Marcos e Paulo, que são os autores mais antigos, não mencionam o nascimento virginal. Um silêncio absoluto. Marcos começa com Jesus já adulto. Então eu fico pensando, se havia um escândalo estrondoso nas ruas com o tal soldado Pantera, como Paulo e Marcos simplesmente ignoraram isso? Isso não destrói a ideia de que o boato original forçou a história? Destrói por completo.
Pela navalha de Occam, a hipótese 1 vence de lavada. A explicação mais simples, que faz menos suposições, é a correta. Eles não mencionaram porque a ideia da virgindade ainda não existia. Isso. A matemática mostra que o boato do soldado Pantera não é a causa do dogma, mas sim uma consequência, uma paródia sarcástica inventada anos depois justamente para zombar da palavra grega partenos. Caramba! A ordem dos fatores altera totalmente a história. A fofoca nasceu para ridicularizar a tradução. Sim, é tipo um trocadinho maldoso da antiguidade que as pessoas passaram a levar a sério. Mas espera aí. Se a teoria da tradução vence, isso cria um buraco no roteiro do mundo real. Como a gente explica o papel de José? Porque se ele era o marido legal morando junto, a biologia faz perguntas, né? Ah, isso nos leva à próxima evidência do ensaio, o remendo narrativo, o que na ciência a gente chama de hipótese ad hoc. Explica isso pra gente. Quando uma teoria principal encontra um fato chato que a contradiz, o pessoal inventa uma desculpa secundária só para não abandonar o barco. E vemos isso no proto-evangelho de Tiago, um apócrifo do século II. Onde eles dizem que o José era um viúvo muito idoso, né? Isso, um ancião com filhos adultos, atuando só como um tutor e não como um marido real. Mas, olha, aplicando o pensamento crítico aqui, isso parece um baita tiro no pé narrativo. E por que você acha isso? Porque ser idoso ou impotente não prova a virgindade de uma esposa, fisiologicamente. Só abre um espaço enorme para a suspeita de que o filho é do vizinho ou de um terceiro. Exato. Isso levanta uma questão importante, porque retratar José assim é o clássico remendo desesperado. Na lógica de Bayes, se Mateus nunca tivesse lido a palavra errada, ninguém precisaria dizer que José era velho. Ele seria apenas o pai biológico natural, como o silêncio de Marcos indica. Perfeito. O apócrifo prova apenas a ansiedade da época em proteger um dogma teológico que tinha falhas lógicas gigantes na vida real. Então, o que tudo isso significa para nossa audiência? Além de um debate sobre hebraico antigo. Significa que a lógica, o pensamento estruturado, é a nossa melhor defesa. Sim. Em um mundo de excesso de informação, aprender a avaliar qual modelo exige menos coincidências absurdas é uma ferramenta de pensamento crítico poderosa para não cair nos próprios vieses. Com certeza. É perguntar, se assumirmos que algo é verdade, o que esperamos encontrar no mundo real. E olha, para quem gostou dessa ginástica mental e lógica matemática, o trabalho do Jorge Guerra Pires é um prato cheio. Ah, eu recomendo fortemente. Ele aprofunda tudo isso no Gibíblia, A Fábrica de Absurdos, que é o livro 1 da série Estudos Bíblicos para Ateus. Está disponível na Amazon. Tanto impresso via Amazon Prime, com entrega garantida e reembolso sem burocracia, quanto no Kindle com leitura imediata, né? E por ser compra internacional pode levar umas semaninhas, mas é totalmente rastreável. E também tem um lançamento super aguardado dele, O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Já está nas lojas da Amazon também e em breve sai um impresso. E tem aquela dica de produtividade fantástica sobre os audiolivros, certo? Ah, sim. Os formatos de audiolivro dessas obras já estão no Google Play e no Google Books. Dá para baixar e ouvir offline no smartphone. Isso é uma revolução na rotina. Muito. O autor mesmo diz que, antes da IA, os audiolivros foram a maior revolução na produtividade dele. É ideal para ouvir caminhando sem internet, lavando roupas, cozinhando. Você passa a consumir vários livros por mês. Transformar o tempo da louça em tempo de aprendizado crítico. Sensacional. E bom, para encerrar essa nossa análise aprofundada hoje, queria deixar um pensamento provocativo. Vamos lá. Se a substituição de uma única palavra de jovem para virgem, feita por um tradutor grego há milhares de anos, pôde alterar o curso literário, teológico e social de toda a civilização ocidental, É assustador pensar nisso. quantas outras grandes verdades históricas ou dogmas do nosso dia a dia não estão neste exato momento pendurados por um simples erro de vocabulário que ninguém testou? É uma reflexão incrível. Mostra que a gente precisa questionar nossas fontes constantemente e praticar o pensamento livre sempre. É isso aí.
Fica o convite para que todas as pessoas continuem investigando e testando as narrativas. Foi um prazer desempacotar tudo isso. Até a nossa próxima análise aprofundada. Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, vult, subiu pro céu da alerta. Paradoxo bíblico, essa é a palavra. A lógica sumiu, ninguém mais destrava. Matusalém viveu o que ninguém imaginava. Eva sem umbigo, essa história não se acaba. A mulher de Ló olhou, estátua de sal virou. Mas quem checou o sal ninguém nunca contou. Caim foi pra norte, uma gata ele encontrou. De onde veio esse povo, a cabeça deu nó. Parou! A luz veio primeiro, antes do sol brilhar. Será que usavam lanternas pra se iluminar? Judas traiu, o plano ia terminar. Mas foi pro inferno, sem nenhum ouro aproveitar. O bom moço Jó sofreu uma dor gigante. Deus disse: eu sou grande, não reclama um instante. Piada final, salvação tá no ar, céu prometido, mas é o inferno que